E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E assim, gente, a gente tem falado sobre negócio de preço do livro, mercado literário, comportamento de consumo, esse troço todo aí. Recentemente saiu aquele vídeo gigantesco aqui com mais de 1 hora. E esse é um assunto que tá sempre em voga, né? A gente tá sempre falando sobre isso, principalmente quando a gente tá preocupado com a literatura brasileira, mas também com a nossa sociedade brasileira como um todo, né? Então hoje eu resolvi trazer pra vocês umas estatísticas, uns dados muito interessantes que eu encontrei numa pesquisa que acabou de ser publicada. Ela foi publicada na semana passada e é uma pesquisa meio complexa, tem um monte de informação, tem um monte de dado, mas ao mesmo tempo ela traz umas reflexões muito interessantes que ao ler a pesquisa eu fiz algumas reflexões que eu não sabia ou tive algumas certezas que antes eram só especulações, sabe? Então assim, acho que muita coisa aqui vai se conectar com o vídeo recente que eu fiz sobre a Lei Cortez, né, a tal da Lei do Preço Fixo. Se você não viu aquele vídeo, recomendo até que assista. Não necessariamente você vai ser obrigado a ver um pra assistir esse, mas se você quiser entender um pouco melhor de panorama da literatura no Brasil, acho que vale a pena você assistir o outro vídeo também. Mas hoje aqui, eu quero fazer uma coisa um pouco mais leve. O objetivo é, eu vou trazer vários dados, várias coisas que eu vi na apresentação, mas eu quero que a gente também deixe um espaço pra refletir, pra entender o tamanho do problema brasileiro. Não sei se vocês me seguem no Instagram, se não me seguem, poderiam estar me seguindo, não tá vendo? Eu postei nos stories no dia que a pesquisa foi lançada um dado que tinha saído dizendo que pela primeira vez a gente tem um dado estatístico no Brasil que diz que a gente tem mais pessoas não leitoras do que leitores no Brasil. E aí, eu sei que isso gerou algumas dúvidas, muita gente ficou, quero entender melhor, não sei o quê, mas o que significa leitor, o que é não leitor? Muita gente assim, nossa, eu achei inclusive que o Brasil tivesse muito mais não leitores do que aparentemente a pesquisa tá mostrando. Então, eu decidi que eu ia ler tudo, é uma apresentação de 130 slides, eu decidi que eu ia ver tudo, olhar tudo no detalhe. Eu sei que muitos sites, como por exemplo Publish News, que é um site que eu gosto muito, já fez um resumo e levantou alguns pontos interessantes que eu vou falar aqui também, mas eu percebi que é um conteúdo muito extenso, tem muita coisa pra falar, e no final das contas, a gente precisa pensar o que isso significa e o que a gente pode fazer. Então eu queria propor algumas coisas, fazer algumas reflexões pra gente ver o que a gente pode fazer, né, efetivamente com essa quantidade de informação que a gente tá recebendo agora. Mas tem umas coisas muito interessantes também, tá? Não é só dados estatísticos muito complexos, não. A gente vai falar de Colin Hoover ser maior do que J.K. Rowling, a gente vai falar sobre como os influenciadores literários são muito menores do que a gente já imaginava. Tem algumas coisas interessantes aqui. E inclusive a gente tem Black Friday, né? Black Friday começa essa semana. Eu faço toda aquela minha cobertura de Black Friday. Inclusive, se você não tá no nosso canal do Telegram, por favor, entre. Por favor, entre, vai ser muito importante. Rola aquelas lives, aquelas coisas todas que a gente faz aqui no canal. Já tá acontecendo, mas vai continuar acontecendo essa semana também. E até antes de começar a falar todos esses dados, e já falando sobre Black Friday, sobre esse momento de grande consumo literário, a Black Friday ela não é boa só pra consumir literatura, né? Então sempre que eu posso, eu tô fazendo as minhas parcerias com as marcas que eu trabalho pra gente trazer coisas muito interessantes aqui pra galera também, que não seja só de livros, até porque nós, como indivíduos, não apenas lemos, né? A gente tem outros gostos, fazemos outras coisas. E uma marca que tá sempre comigo aqui é a Insider. No outro dia eu recebi um tweet que era assim, fiz a minha primeira compra no site da Insider por causa do Paulo Hatz. Se eu não gostar, ele vai ver só. E assim, eu fico muito tranquilo de indicar pra vocês, real, assim, eu fico muito, muito tranquilo de indicar, porque eu sei que os produtos são muito bons. Eu sei que quando você receber em casa, que seja uma camiseta, uma tech t-shirt dessas que é a que eu mais gosto, que eu mais uso, você vai receber um produto que na hora que você tirar ele da caixa, do envelope, sei lá de onde ele vai vir, na hora que você pegar na mão, você já vai sentir a qualidade, você já vai perceber que o negócio é muito bom. Hoje, por exemplo, eu tô usando a minha tech t-shirt de gola V. Eu acabei de voltar de uma viagem, né, que eu fui pro Rio, pra um festival, e eu usei muito a camiseta da Insider. Eu sempre uso muito quando eu viajo, porque assim, hoje em dia, quando eu vou fazer mala de viagem, eu não quero ter que decidir o que eu vou usar cada dia, montar look na minha cabeça, porque eu não tenho paciência pra isso. Então o que eu prefiro? Eu pego todas as minhas camisetas da Insider, basicamente, ou pelo menos uma de cada cor, e eu levo na mala, porque eu sei que elas combinam com absolutamente tudo, super confortáveis. É muito bom quando você tá num lugar, por exemplo, sei lá, você vai fazer uma viagem de ônibus de muitas horas, ou mesmo até de avião de muitas horas. É legal você tá confortável, né? Então, não só, por exemplo, a camiseta, mas eu sempre uso cuecas da Insider pra fazer viagem, até porque é muito bom levar Insider em viagem, porque, por exemplo, as tech t-shirts, elas desamassam com o próprio calor do corpo. Então, eu não preciso ficar naquela preocupação de, vai ter ferro de passar. Gente, tipo assim, você não quer levar um ferro de passar na mala, né? Eu já levei. Juro por vocês que eu já levei um ferro de passar na mala sim.
sim em outras situações, mas desde então não usei mais. Porque é isso, você dobrou a camiseta da Insider, botou dentro da sua mala de qualquer jeito. Quando você tirar, você bota ela esticadinha, bota ela no seu corpo, você arruma um pouquinho antes de sair pra dar tempo dela ir esquentando no seu corpo. Amor, resolveu o seu problema, você não precisa se preocupar na sua viagem. E agora, essa semana de Black Friday é a melhor semana do ano para comprar Insider. Porque além de todas as promoções, que a gente já vai falar sobre, você ainda tem frete grátis, que também é muito importante, principalmente pra galera que mora, né, em cidades do interior, que mora fora do eixo Rio-São Paulo, do Sudeste. A gente sempre sabe que frete sempre fica um pouco mais caro, então frete grátis sempre muito bom. E usando o meu cupom especial de Black Friday, tá? Não é o mesmo cupom de todos os outros meses. Livraria BF, tudo junto. Você garante promoções de até 40% usando o meu cupom. Quando você entrar pelo link que vai estar aqui na descrição, você já vai estar com o cupom ativo. Você não precisa nem digitar o cupom, já vai estar com tudo ativo. Entrou lá no site, você vai ver que já vai estar aparecendo Livraria BF e o preço, né, final pra você de cada peça. Como eu sempre falo, recomendo muito que vocês procurem kits, porque os kits deixam as peças no valor unitário delas ainda mais baixo e também é um ótimo momento já pra começar a comprar presente de Natal. Já pensaram nisso? Comprar presente de Natal é um ótimo momento também agora em novembro pra aproveitar Black Friday pra isso. Tem roupas masculinas e femininas, começa no PP, termina no XXGG, tem várias cores diferentes e eu acho que principalmente pra dar de presente pra homem, assim, é muito certo. Pra dar pra pai, pra tio, pra irmão, funciona muito, namorado, funciona muito, 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 gente. Não deixe de usar o meu link, tá? Por favor, use o meu link. Manda o meu link pra galera também que você acha que vai precisar usar. Manda meu cupom também, Livraria BF, e faça suas compras de Black Friday, que daqui a pouco acaba. Bom, vamos começar então com os nossos dados e as nossas reflexões aqui, porque tem bastante coisa, embora eu, de novo, vou tentar resumir pra vocês. Se vocês quiserem ver tudo mais no detalhe, entrem na pesquisa, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês entrarem lá. Essa é a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Ela é organizada pelo Instituto Pro Livro e pelo Ministério da Cultura. Ela vem lá de 2006 até hoje, então é interessante, porque a gente também consegue analisar um pouco o mundo ali no começo da internet, o Brasil no começo da internet e o Brasil hoje. E é legal também a gente fazer algumas análises, porque a última edição dessa pesquisa foi em 2019, então ela pega um retrato pré-pandemia. E aí agora, em 2024, a gente já tem uma foto que mostra, eu acho, que muito de algumas coisas que aconteceram ao longo dos últimos anos e etc. Acho que vocês vão entender mais pra frente. Eles entrevistaram 5.504 pessoas em 208 cidades diferentes do Brasil, e as pesquisas aconteceram entre o dia 30 de abril até 31 de julho, tá? Aconteceram na casa das pessoas. Aí eles colocam aqui como objetivo da pesquisa, pra vocês saberem, conhecer o comportamento do leitor, medindo intensidade, forma, limitações, motivação, representações e as condições de leitura e de acesso ao livro impresso e digital pela população brasileira na atualidade. E aí a gente já começa com a primeira grande pergunta que eu recebi quando eu divulguei esse dado, falando que o Brasil tinha mais não leitores do que leitores, né? O que configura leitor? Para essa pesquisa, eles classificam o leitor desde sempre, né? Até pra gente ter uma base comparativa entre os anos, que o leitor é aquela pessoa que leu parte de um livro ou um livro inteiro nos últimos 3 meses. Independente de gênero, independente se é livro didático, se é livro de ficção, se é livro de romance, independente de qualquer coisa, livro técnico, independente. Livros, digitais ou não, nos últimos 3 meses. Obviamente, os não leitores, eles são as pessoas que não leram, mas, por exemplo, se essa pessoa leu há 6 meses atrás um livro, ela começou um livro e ela não leu nada nos últimos 6 meses, ela é classificada como não leitora. Para ser leitor, precisa ter pego num livro, lido alguma coisa, mesmo que parcialmente, nos últimos 3 meses. E aí o primeiro grande boom, né, o primeiro grande choque foi quando a gente olhou esse número, que pela primeira vez ele aparece, né, como não leitores maior. Então aqui, por exemplo, em 2019, a gente tinha 52% de pessoas que eram consideradas leitoras, e hoje a gente tem 47%. Então teve essa queda de 5% dos leitores nesses últimos 5 anos. Logicamente, é uma pesquisa, né, um dado estatístico, a gente projeta números maiores, números macro, números de sociedade com base nessa amostra, né? Como eu falei, foram 5.500 pesquisas que eles fizeram, né, entrevistas, e aí com base nessas entrevistas eles estimam então que hoje a gente tenha 93.400.000 brasileiros considerados leitores. Em 2019, o número era de 100.100.000 pessoas, ou seja, uma diferença aí de quase 7 milhões. Sendo que em 2019 a gente já vinha em queda, né? De toda a série histórica que essa pesquisa já teve, 2015 foi o melhor ano, com esse pico de 104,7 milhões, quase 105 milhões de pessoas. Então, quando você para pra pensar, nos últimos 9 anos a gente cai de 104,7 para 93,4. Eu não sei fazer essa conta de cabeça rápido sobre pressão. Uma queda de 11.300.000 pessoas em 9 anos. E aí a gente começa a ver os primeiros dados dessa pesquisa que são bem interessantes, embora alarmantes. Por exemplo, de todas essas pessoas que disseram que leram qualquer coisa, né, de livro, qualquer livro, nos últimos 3 meses,
pessoas, só 27% leram um livro, pelo menos um livro inteiro. Um ou mais livros. Então, ou seja, só 27% dessa galera, que já não é muito, leu um livro inteiro. Então, a maior parte da galera leu apenas pedaços de livros, que já é também uma queda de 4% em relação a 2019. Dessa galera que leu, independente se inteiro ou não, 43% das pessoas leram por vontade própria. É um bom número, é a maioria, mas poderia ser um pouco maior. E 22% das pessoas que leram por vontade própria, dentro dessas 43 que eu falei agora, 22% leram por vontade própria a Bíblia. Inclusive, gente, grande parte, é por isso que as pessoas ficam, nossa, mas eu achei que o Brasil tivesse menos leitor. É aquilo, leu partes. Se você leu partes, se você leu um capítulo, uma página de um livro, você já poderia ser considerado leitor nessa pesquisa. E muita gente, precisamos lembrar que estamos num país como o Brasil, muita gente lê a Bíblia, lê trechos da Bíblia, lê salmos, lê versículos de forma, solta ao longo dos dias, devocional, etc, etc. Isso tudo contaria como leitura também. Então, se a pessoa, sei lá, entrevistou uma senhora e ela diz, eu leio um salmo da Bíblia todo dia, toda semana, eu vou à missa e a gente lê alguma coisa, ela é leitora. E a gente já vai chegar nisso, mas a Bíblia é um dos grandes responsáveis, eu acho, por ter esse número alto, inclusive, de leitores no Brasil. E aí eles apresentam mais ou menos um pouco do perfil demográfico da galera que eles entrevistaram. Muita coisa segue em linha com a nossa própria divisão de população brasileira, até porque para que o número estatístico faça sentido, ele precisa representar a divisão que já acontece, entre a sociedade nas regiões do Brasil. Mas eu achei interessante que, por exemplo, a região sudeste é a que tem a maior quantidade de leitores, mas ela não tem a maior penetração. Ou seja, embora ela tenha muitos leitores, ela também tem muitas pessoas. A maior parte das pessoas do Brasil moram no Sudeste. Então, para essa quantidade muito grande de pessoas que moram no Sudeste, a quantidade de leitores percentualmente não é tão grande assim. Regiões como Centro-Oeste, Sul e o Norte têm uma penetração maior, por exemplo, do que o Sudeste. Ou seja, não tem muitos leitores, mas em relação à população, que também já não é muito grande, eles têm um percentual maior do que o Sudeste. Chegando aqui numa das métricas principais, que foi uma das coisas que ficou mais alarmante, assim, correndo aí nas redes sociais também nesses últimos dias, que foi a quantidade de livros lidos. Então, quantos livros as pessoas leram, Numa média, brasileiro, considerando o brasileiro num geral, ele leu parcialmente 2,04 livros nos últimos 3 meses, mas inteiros foram 0,82, ou seja, menos de um livro inteiro lido pelo brasileiro no geral. Ou seja, o brasileiro no geral leu menos de um livro nos últimos 3 meses. Esses números são quebrados porque são muitas pessoas que respondem, então, tem números que não dividem, então acaba ficando com o número quebrado mesmo. Quando a gente vai olhar só de leitores, todas as pessoas que responderam a pesquisa, a gente pega só quem disse que leu alguma coisa, os números são um pouco melhores, mas não muito melhores. Elas leram parcialmente 4,36 livros nos últimos 3 meses e elas concluíram só 1,75 livros, ou seja, elas concluíram menos de um livro por mês se a gente for pegar os últimos 3 meses. E se a gente ainda for entrar mais a fundo e esquecer livro didático, livro religioso, Bíblia, etc., olhar só pra literatura, o brasileiro leu 0,51 nos últimos 3 meses, ou seja, metade de um livro nos últimos 3 meses, e mesmo entre os leitores, quem se considera leitor, foi 1,08 nos últimos 3 meses. Tem algumas coisas interessantes nessa pesquisa também, por exemplo, motivação, O que faz a pessoa pegar um livro? Primeiro lugar é gosto, com 24%, Ela realmente gosta de ler, ela sente prazer em ler. 15% para distração, outros 15% para atualização cultural ou conhecimento no geral e 13% para crescimento pessoal. Você vê que tem um peso muito grande, Atualização cultural, conhecimento geral e crescimento pessoal tem um peso muito grande de usar do livro como uma ferramenta para crescer de vida, para estar antenado, para talvez executar uma função que você vai ter no seu trabalho, ou assumir alguma responsabilidade nova, ou não sei, alguma coisa que você use, o que a gente chama de desenvolvimento pessoal normalmente, em geral livros de não ficção, que a galera lê para se preparar tecnicamente para alguma coisa. Isso se conecta, eu acho, muito com o fato de que a gente é um país subdesenvolvido, onde as pessoas ganham muito mal, etc, etc, mas já a gente chega nisso. Outros dados interessantes também era influência na leitura, O que te influencia? O que faz você pegar um livro? E aí, em primeiro lugar, disparado, é o tema, ou o assunto, 30%. Em segundo lugar, é a capa, por exemplo, com 12%. Você vê que a capa, ela fica muito lá em cima. Dica de outras pessoas, 11%, mas aqui, tecnicamente, a gente tá falando de amigos, parentes, etc. 11% pelo título, 10% pelo autor, 9% por professores, 7% são por resenhas ou críticas, 3% por propagandas ou anúncios e 2% por influenciadores
digitais. Só que a gente tem aí esses 7% que são resenhas ou críticas. Então, não tá muito claro pra mim se essa resenha ou crítica seria uma resenha ou crítica profissional num jornal, numa revista técnica, etc. E não uma resenha ou crítica feita por um criador de conteúdo na internet. Isso não tá muito claro. Mas, especificamente, quando diz influenciador, 2% só. Uma parte muito interessante também da pesquisa é sobre sagas e séries, que diz aqui que 52% das pessoas leem mais de um livro do mesmo autor, o que eu achei bem normal, e 62% das pessoas não terminaram alguma série que elas estavam lendo, né? Alguma série de livros. Eu achei isso ótimo, porque eu nunca... Tem milhares de séries que eu não terminei. A frequência que as pessoas leem também é um dado muito interessante. Só 8% das pessoas leem todos os dias ou quase todos os dias. De um universo de 5.158 pessoas entrevistadas, tem uma quantidade de mais ou menos umas 400 pessoas que não sabem ler ou não sabem escrever. Então elas são tiradas dessa métrica de frequência porque elas não leem mesmo, né? 11% lê pelo menos uma vez na semana, 9% lê pelo menos uma vez por mês, 5% lê pelo menos uma vez a cada 3 meses e 5% lê menos de uma vez a cada 3 meses. Tem outros números, não vai somar 100%, tá? Um ponto interessante que eu vi também quando a gente olha nessa questão de, por exemplo, faixa etária, né, e a divisão e a frequência que as pessoas leem, é notório que ao longo da vida, com o envelhecimento, as pessoas leiam menos. Eu acho que isso talvez seja meio óbvio, mas eu fiquei um pouco impressionado com a quantidade. Por exemplo, 71% das pessoas acima de 50 anos não leem mais. É um número muito grande, 71%. E uma idade ainda muito jovem, 50 a partir dos 50 anos, né? 50 anos não é nem considerado uma pessoa idosa. Então, eu fiquei um pouco alarmado com esse número. E se a gente for pensar em literatura, esquecer livro didático, blá, 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 só focar em literatura, que é o que mais ou menos a gente fala aqui no canal, né? Esse número de 71 sobe pra 73%. E na real, quando eu olho, né, pra literatura, mesmo nas faixas etárias acima de 30 anos, a redução já é muito grande. Já é acima da média nacional. Ou seja, pessoas mais velhas de 30 anos já leem menos do que a média nacional. Então, quem puxa a média nacional pra cima são os jovens. Daí dos gêneros. Mas gêneros, na verdade, a gente não tá falando de terror, thriller, etc. Vocês vão entender. 38% das pessoas que leram disseram que leram a Bíblia, ou partes da Bíblia. 22% contos, 20% romance, que são os livros de ficção que a gente costuma consumir, 17% religiosos, 12% poesia, 12% história, economia, política, filosofia, ciências sociais, 11% infantis, 11% didáticos e 10% histórias em quadrinhos. E ainda continuava com mais outros gêneros, mas eu escolhi os maiores aqui pra vocês terem uma ideia. Um ponto interessante aqui também, que inclusive eu vi em alguma matéria de algum lugar, não sei se foi na Publish News ou se foi de algum jornal, falando sobre Bienal, por exemplo, né? Como a Bienal é um evento tão grande no Brasil, um dos maiores, se não é o maior, é o segundo ou terceiro maior evento do Brasil, não só literário, do Brasil. A Bienal, especialmente a Bienal do Rio, embora agora a Bienal de São Paulo tenha tido um número melhor do que a do Rio. E aí tava se falando de como a Bienal é uma bolha, né? A gente acha que, nossa, olha esse evento incrível, cheio de gente, então temos muitos leitores no Brasil. E não é uma verdade. Aquilo ali é uma bolha, é uma quantidade de pessoas, na sua grande maioria, jovens, que são realmente muito empolgadas com a literatura e que vão pra lá pra esses eventos. Mas isso não significa que o Brasil tenha como maioria pessoas com essa paixão. E aí, por exemplo, nesse dado de evento literário, 92% das pessoas do Brasil, num geral, nunca foram num evento literário. 92% das pessoas. Mesmo entre leitores, 86% das pessoas que leem não vão em eventos literários. E mesmo os que leem literatura, né, que é o que a gente fala aqui no canal, 81% não vai em evento literário. Lógico, também sabemos de todas as questões, né, de não ter eventos perto das pessoas, muitas vezes. Às vezes as pessoas moram em cidades que não tem nem livraria, não tem espaço para evento, etc. Então isso tudo também tem que ser levado em consideração. Aí tem um dado muito importante pra gente também analisar, que eu acho que conecta com muito do que eu quero falar aqui ali mais pro final, quando a gente for concluir o assunto. Que são as razões para as pessoas não terem lido. Então, por que essas pessoas alegam para não terem lido nada nos últimos 3 meses? 34% por falta de tempo, um aumento de 1% em relação a 2019. 28% porque não gosta de ler, um aumento de 4% na quantidade de pessoas que não gostam de ler desde 2019. 14% porque não tem paciência para ler e 8% porque preferem outras atividades. Eu acho interessante também a gente olhar isso, porque o prefere outras atividades engloba muitas coisas como cinema, televisão, música, esportes, etc. Então, a gente vê que um número 8% é um número expressivo, ele é o 4º lugar da lista, mas ele não é um número tão grande assim. 34%, que é o 1º lugar da lista, é porque a pessoa não tem tempo. Mas mesmo quando a gente faz essa pergunta pra quem leu e fala assim, mas por que
você não leu mais? O primeiro lugar, com 46%, é por falta de tempo. E aí, como a gente tava falando dessa coisa de tempo livre, né? Ah, eu não quero ler, mas eu substituí isso por alguma outra coisa. E aí, esse é um dado muito interessante também. Aqui a gente vai falar não de troquei o livro por isso, tá? A gente tá falando de coisas que você gosta de fazer no seu tempo livre. 78% das pessoas usam internet. Um aumento de 8% em relação a 2019 e de 31% em relação a 2015. A internet está aí ainda abocanhando cada vez mais pessoas. 71% delas estão no WhatsApp e no Telegram, 60% estão assistindo televisão, e aí um ponto interessante também, a televisão tem uma queda de 7% de 2019 para cá e de 12% de 2015 para cá. Ou seja, a internet subiu muito e a televisão caiu, e tem um dado interessante também sobre isso, daqui a pouco eu falo. 53% das pessoas assistem vídeos ou filmes em casa, né? Um aumento de 2% em relação a 2019. 49% das pessoas estão no Facebook, no Twitter ou no Instagram. E aí, antes eu tinha falado do WhatsApp, Telegram e internet no geral, mas também na pesquisa tem a opção pra você escolher, né? Era uma múltipla escolha, você podia marcar várias coisas. E 49% das pessoas escolheram Facebook, Twitter e Instagram, um aumento de 5% em relação a 2019 e de 14% em relação a 2015. Dois pontos muito interessantes desses dados, que vão ser relevantes também pra gente pensar na coisa como um todo. É que lá na pesquisa, eles dividem assim: o que você gosta de fazer no seu tempo livre? E aí eles dividem os leitores dos não leitores. E o interessante é que quem se considera leitor consome muito mais entretenimento num geral, exceto televisão, do que o não leitor. O leitor, ele diz que ele assiste mais filme, o leitor, ele diz que tá mais na rede social, o leitor, ele diz que pratica mais esporte. Então, será que existe uma conexão do não leitor com a falta de tempo livre, porque tá ocupado com trabalho ou outras coisas? E o segundo ponto interessante também é que quanto maior a escolaridade, maior o consumo de internet e redes sociais, etc. Mas, por exemplo, menor o consumo de televisão. As classes sociais mais altas já abandonaram a televisão e já estão focadas 100% na internet. Mas as pessoas com menor escolaridade estão menos na internet. Outro dado interessante é que 36% das pessoas dizem que tem alguma dificuldade com a leitura. Quando a gente fala sobre o gosto pela leitura, também, que é muito importante, né? Hoje, 26% das pessoas entrevistadas dizem que gostam muito, mas em 2019 era 31%. Teve uma queda aí de 5%. Outro ponto preocupante é de que quem diz que não gosta subiu de 22% em 2019 para 29% em 2024, ou seja, 7% de diferença. Tem 7% mais brasileiros que dizem não gostar de ler. E isso não é só pra galera que não tem grana, pra galera que tá enrolada com trabalho, com problema, etc. Isso inclusive para as classes sociais A e B e para as pessoas com formação em ensino superior. A classe A, por exemplo, piorou 52% no indicativo de que não gosta de ler. Outra métrica muito importante, que eu acho que também amarra um pouco do que eu quero falar nesse vídeo. As mães leem muito mais do que os pais, o que era esperado, porque as mulheres leem mais do que os homens mesmo. Mas o ponto interessante é que quem se diz leitor normalmente tem mais pais leitores do que quem é não leitor. Então, ou seja, a gente já sabia disso, mas existe sim uma influência total entre pais leitores terem filhos leitores, que vão propagar o hábito e o gosto pela literatura mais pra frente. Um outro ponto interessante também é dizer que 63% dos brasileiros não têm o hábito de ganhar livros, nem quando você pensa entre leitores, tá? Entre os leitores, né, eles também perguntaram o que te gerou interesse pela leitura, o que te faz ter interesse pela leitura. Por exemplo, o primeiro lugar é 47% porque viu algum filme ou série baseado em livros. Isso é o primeiro lugar. Eu acho que esse é um dado muito interessante, inclusive, pro mercado audiovisual, que eu acho que o mercado audiovisual brasileiro ainda é muito lerdo em aproveitar a literatura pra fazer séries e filmes. E aí depois vai, 46% foi indicação, né, influência dos professores, 38% influência de amigos, 30% se identificaram com o autor, eu achei interessante isso, 30% das pessoas se interessam porque se identificaram com o autor, que é uma coisa que a gente fala muito hoje, dessa necessidade que o autor tem de estar cada vez mais na internet, de se mostrar muito, de ser meio que uma personalidade, uma pessoa pública, e muitos autores não gostam, não querem, não sabem fazer isso, mas você vê, 30% das pessoas se identificam com o autor. E eu acredito que isso maior ainda entre faixas etárias mais jovens, né? Entre pessoas mais jovens isso deve ser ainda maior. Nessa lista toda, influenciador digital aparece em 8º lugar com 22%.
mas vem antes de padre, pastor, líder religioso e o pai. Quando perguntam também o que a leitura significa pra você, só 8% das pessoas dizem que é porque é prazeroso. Essa era uma pergunta que eles elencaram pela primeira opção que as pessoas marcaram, ou seja, o que elas colocaram lá como o que é mais importante pra ela na hora que elas vão fazer uma leitura. E o primeiro lugar, 46% acham que é porque traz conhecimento, mas você vê que pelo prazer, só 8%. Dos livros mais citados, né, das pessoas que leram nos últimos 3 meses, Bíblia em primeiro lugar com 48% das menções. Assim, é muito maior, gente. É tipo 2, 3 vezes mais do que o segundo lugar. O segundo lugar é O Pequeno Príncipe, o terceiro é Turma da Mônica, quarto Harry Potter, quinto Diário de um Banana. 50 Tons de Cinza aparece nessa lista em 15º lugar, na frente de Capitães de Areia, na frente de Vidas Secas, na frente de O Diário de Anne Frank, por exemplo. Dos autores que as pessoas mais gostam, o primeiro lugar é Machado de Assis, segundo Monteiro Lobato, terceiro Maurício de Souza, quarto Augusto Cury e quinto Paulo Coelho. Quem aparece nessa lista também em 11º lugar é Colin Hoover. Aparece logo depois, na verdade 2 lugares depois, de Carlos Drummond de Andrade. E o mais interessante, aparece um lugar acima de J.K. Rowling. A J.K. Rowling ocupa o 12º lugar. Quando a pergunta é qual foi o autor do último livro que você leu ou do livro que você tá lendo, a Colin Hoover fica em quarto. E quando você deixa só os leitores de literatura, a Colin Hoover aparece em 2º lugar. Depois tinha uma pergunta sobre leitura atual, né, querendo saber se a pessoa tá lendo algum livro ou não. 56% disseram que não. A maioria das pessoas que estão lendo um livro agora está lendo a Bíblia, mas muitos outros livros de desenvolvimento pessoal aparecem nessa lista de tô lendo agora, como por exemplo Pai Rico, Pai Pobre, Casamento Blindado, A Arte da Guerra, O Poder do Hábito, Os Segredos da Mente Milionária, Mais Esperto que o Diabo, Seja Feliz para Sempre, ou seja, a busca do brasileiro de encontrar alguma coisa, algum material que tire ele de uma situação não muito favorável financeiramente, provavelmente. Mas também a gente vai falar um pouco mais sobre isso no final. E quando perguntam quem que indicou o último livro pra você, que você leu ou que você tá lendo, 8% foi por influenciador. O primeiro lugar é 20% professor. De novo, você vê que tem um peso muito grande o público jovem, né? Professor, lógico, existem professores que dão aula pra pessoas mais velhas, mas a gente sabe que majoritariamente é pro jovem. Aí a gente entra num capítulo interessante da pesquisa que é sobre livros digitais, e-books. 48% das pessoas disseram que já ouviram falar em e-book, o que tem um aumento de 4% em relação a 2019, mas mesmo assim 52% das pessoas do Brasil nunca ouviram falar em e-book, em livro digital. Se você pergunta se a pessoa já leu um livro digital, 38% disseram que sim, um aumento de 1% em relação a 2019. As pessoas preferem majoritariamente ler no celular. 75% das pessoas disseram que já leram algum livro no celular, 28% no computador, 9% só leitor digital, né, ou tipo Kindle, e 8% tablet. De novo, gente, não soma 100. As pessoas podiam dar mais de uma resposta. 83% das pessoas disseram que baixaram gratuitamente um livro na internet, mas isso é uma redução. Caiu 5% em relação a 2019 e 26% das pessoas disseram que compraram e-books, tá? Não livros físicos. 26% das pessoas compraram, um aumento de 6% em relação a 2019. Uma boa notícia. Mas quando pergunta qual foi o seu último livro lido, 83% das pessoas disseram que livros comuns de papel, 16% digital. E aí pergunta o que você prefere, 57% das pessoas preferem papel, 22% digital e 21% não se importa, tanto faz. Aí tem umas motivações interessantes de por que as pessoas, né, leem ou não leem no digital, e 53% das pessoas acham mais difícil se concentrar na leitura digital, além delas lerem por menos tempo também. Tem uma parte da pesquisa também dedicada a audiolivro e diz que 77% das pessoas nunca ouviram um audiobook, mas esse número melhorou 2% em relação a 2019. Melhorou, mas ainda tá difícil aí. E aí, falando de compra de livros, né, de consumo no geral, 47% das pessoas disseram que tiveram acesso ao livro comprando o livro, o que representa uma melhora de 8%. Isso é bom. 22% ganharam de presente, 16% pegaram emprestado na biblioteca da escola, 16% baixaram na internet, um aumento de 3%, 10% pegaram emprestado, uma piora de 7%, e 5% em bibliotecas públicas ou comunitárias. Um dado muito importante também sobre compra, que a gente já tinha falado no vídeo da lei do cortejo, né, da lei do preço fixo, é de que 84% das pessoas não compraram livro nos últimos 3 meses. Um número bem pesado. Quando a gente olha também o perfil demográfico dos compradores, 39% é de classe A, 31% de classe B, 18% é de classe C, 10% de classe D. 35%
das pessoas nunca compraram um livro na vida. 35% dos brasileiros nunca compraram um livro na vida, uma piora de 4% em relação a 2019. E quando perguntam também o que te influencia na hora de fazer uma compra, 52% é pelo tema, 27% pelo título, 20% pelo autor, 3% por influenciadores digitais. Bom, tem muitos outros dados, tem muitas outras coisas. Eu até falei muito mais do que eu gostaria. Eu até queria ter feito um pouco mais resumido, mas vocês sabem que eu não consigo. E aí, gente, agora eu acho que observando esses números e tudo isso que a gente tem pensado, e eu fiquei refletindo muito nesses dias, por isso que eu não gosto também de fazer vídeo muito em cima da hora, correndo, saiu dado, deixa eu falar. Porque eu gosto de pensar um pouco sobre isso, ver também o que a galera tá falando na internet, refletir um pouco sobre o que as pessoas estão falando. Eu acho que a gente tem um problema claro e óbvio que a gente já falou sobre a questão de desigualdade social no Brasil, né? E a desigualdade social, ela não é só porque as pessoas ganham menos. É porque as pessoas também trabalham muito mais. A gente agora tá falando muito da questão da escala 6x1, que é um absurdo. Eu, por exemplo, nunca trabalhei em escala 6x1. Eu sempre trabalhei em escala 5x2, no meus CLTs da vida. Mas a gente sabe que a maior parte do povo brasileiro, por exemplo, não tem ensino superior completo. E quanto menor o seu grau de escolaridade, mais difícil é pra você conseguir empregos na escala 5x2. E aí, quando a gente vai olhar a quantidade de brasileiros que trabalham na escala 6x1, que trabalham muito e ganham pouco, que horas que essas pessoas vão ler livros? Então, esse vídeo aqui, ele se conecta muito, não só com a pauta da Lei Cortez, mas com a pauta da lei do 6x1 também, né? Da escala 6x1. Inclusive, tem toda uma discussão de que se as pessoas trabalhassem pelo menos um dia menos, né? Em vez de 6x1, 5x2, elas teriam tempo de consumir mais, né? De investir, inclusive, mais nelas mesmas. Nem que elas não queiram ler o livro para passar tempo, elas queiram ler um livro para estudar, ou elas queiram fazer um curso, fazer uma pesquisa, alguma coisa, as pessoas teriam um pouco mais de tempo para isso. O fato é de que elas estão presas, né, numa rotina de trabalho que muitas vezes é cansativa, que muitas vezes é braçal. Quando ela não é cansativa fisicamente, ela é cansativa mentalmente. E ainda esperar que o brasileiro, depois de trabalhar 6x1, ganhando mal, tendo um monte de conta para pagar, com os custos de vida subindo cada vez mais, chegue em casa e ainda queira pegar um livro, comprar então, eita, ficou difícil. Mas mesmo que a gente esquece pirataria, esquece tudo isso, ler, independente do que for, né? Independente de como você teve acesso ao livro, seja emprestado, etc. As pessoas não têm tempo. E quando elas têm algum tempo, elas não têm cabeça, né, gente? As pessoas preferem, e elas estão certas, elas preferem fazer um churrasco no domingo pra aproveitar a folga dela. Elas preferem ir à praia, elas preferem ir numa piscina, elas preferem pegar um sol, elas preferem ver os amigos, elas preferem, sei lá, beber uma cerveja com as pessoas em casa. E aí o livro fica novamente esquecido mesmo. Por isso que eu falei no vídeo da Lei Cortez de que é impossível, basicamente, a gente ver uma melhora substancial na literatura brasileira sem que haja uma melhora substancial na qualidade de vida do povo brasileiro. E isso toca principalmente não só em salário, mas em quantidade de horas trabalhadas. Porque é aquilo, né? Quando a gente estava falando sobre os dados do que as pessoas fazem no tempo livre delas, eu fiquei chocado, eu falei assim, tá, peraí. O leitor, ele tá mais na internet do que o não leitor, beleza. Aí daqui a pouco, pô, o leitor pratica mais esporte do que o não leitor. O leitor, ele assiste mais filme do que o não leitor. Aí eu fiquei, ué, qual é a lógica? E aí, eu depois tava até lendo, o Publish News fez essa reflexão também, né? Eu já tinha começado a fazer essa reflexão e fui ler lá. A gente vê que o leitor pro não leitor tem uma diferença que é elitista. Não tô falando que só quem lê é elite, óbvio que não, a gente sabe disso também, já falamos disso, mas a gente sabe que muito das pessoas que conseguem ler são pessoas mais privilegiadas. Elas são privilegiadas? Não, também não, calma, não tô dizendo que quem lê é privilegiado, mas ela é mais privilegiada do que uma pessoa que não tá lendo, porque muitas vezes, como a gente viu nessa pesquisa, as pessoas não estão lendo porque elas não têm tempo, porque elas não têm disposição, né? Tempo e disposição não são a mesma coisa. Um outro ponto muito interessante que eu preciso que a gente reflita muito é sobre essa questão de família, sobre essa questão de casa. Eu sou uma pessoa que eu não tive influência dentro da minha casa. Porém, por exemplo, a minha mãe trazia revistinhas da Turma da Mônica pra mim, porque ela trabalhava no Grupo Globo, e a Editora Globo era dentro do prédio que ela trabalhava, e ela tinha uma amiga que trabalhava na editora, e ela dava as revistinhas pra minha mãe, então minha mãe me trazia revistinhas da Turma da Mônica com uma certa frequência. No final das contas, eu tinha, sei lá, 200 revistinhas que eu li e relia direto, e por mais que dentro da minha casa eu não visse ninguém segurando um livro, embora existisse sim o hábito de se ler jornal físico no final de semana pelo menos,
e eu tinha muito hábito de ler, eu tive alguma influência da minha mãe. Mesmo minha mãe pensando assim, pô, eu não leio nada, mas eu vou dar uma revistinha da Turma da Mônica pra esse garoto aqui, pra ele ter alguma coisa, pra ele fazer alguma coisa da vida dele. Que me ajudou muito, principalmente a aprender a ler e escrever mais rápido do que as crianças da minha idade. Mas é muito sabido, muito, né? Quando você conversa com amigos leitores, etc., quando vocês forem em Bienal e tal, principalmente a galera, você vê pelos influenciadores e tal, algumas pessoas que eu conheço, a gente percebe que a família deu algum tipo de incentivo. Não é que a família seja ávida leitora, porque as pessoas vão ficando mais velhas e elas vão lendo menos mesmo. Inclusive, eu não sei nem como uma pessoa que tem filho consegue ler. Mas é mais filho pequeno, Deus me livre, eu não faço ideia. Meu amigo fala que tem um cachorro filhote e não tá conseguindo ler porque o cachorro não deixa, então daí você já tira. Mas é muito importante ver o livro dentro de casa. Eu me lembro que tinha alguns livros dentro da minha casa que eu nunca vi ninguém lendo. Tinha o Quem Mexeu no Meu Queijo, que eu nunca vi minha tia lendo, que fez publicidade, propaganda na faculdade, ela tinha esse livro lá em casa. Eu lembro que tinha um Grande Sertão Veredas que eu morria de medo porque eu achava ele gigantesco. Quando eu olhava, eu falava, meu Deus, como alguém lê isso? Desse tamanho, mas era interessante pra me deixar curioso, porque eu olhava pra aquelas coisas e falava assim, como que deve ser ler, né? Como que deve ser essa experiência? Então, assim, aqui, a gente que tá vendo esse vídeo, eu não vou conseguir fazer uma grande mudança na vida de todo mundo aqui, porque a gente tá falando aqui entre leitores, na maioria das vezes, entendeu? Muito difícil que uma pessoa que nunca pegou no livro na vida vai clicar num vídeo meu, ainda mais no YouTube, talvez numa outra rede social que eu apareça sem querer. Mas no YouTube é muito difícil. Então, assim, o ponto é, a gente vive nessa bolha de leitores, como a gente falou na bolha da galera que vai em Bienal, não tô falando que todos vocês vão, mas a gente sabe que tem uma bolha aí de pessoas que vão. O ponto é o que a gente faz com a nossa bolha. A gente não vai conseguir mudar o coletivo de uma hora pra outra, mas o coletivo ele é formado de indivíduos, né? Gente, é muito importante, se você é leitor, o quanto você puder influenciar crianças, adolescentes, seus irmãos, seus filhos, seus primos, seus vizinhos, deem livros de presente, falem sobre livro em casa, mostrem adaptações de livros, expliquem que é uma adaptação literária baseada num livro, mostra pra criança, pra adolescente que ela tá perdendo alguma coisa em não ler, sabe? Mostra que é uma coisa muito legal, que é muito interessante, que bomba muito e que ela tá perdendo não ler. Eu lembro quando eu vi Harry Potter, em 2001, eu fui ler Harry Potter e a Pedra Filosofal antes de ver o filme, porque eu lembro disso até hoje. Eu não lembro do nome do ator, mas eu lembro que eu tava lendo no jornal. Só tinha Harry Potter no jornal, gente. Assim, naquela época, naquele lançamento em 2001 do filme, só tinha Harry Potter no jornal o tempo inteiro. E aí eu lembro que eu li numa coluninha algum ator mirim desses da Globo falando assim, nossa, eu tô muito empolgado pra ver Harry Potter na estreia, porque eu li os livros desde 97, meus pais me deram, não sei o que, não sei o que. E aí eu fui descobrir que tinha livro, eu fui descobrir que essa pessoa teve acesso a uma coisa que eu não tive por anos, porque eu só fui ler em 2001, só fui saber que Harry Potter existia em 2001, não sabia nem que Harry Potter existia antes disso. E aí o garoto falando que leu em 97, eu falei, eita, então tem 4 anos que o querido leu e eu não sabia nem que esse negócio existia. E aí eu, como sempre uma criança muito curiosa, eu já fiquei naquela coisa do tipo assim, não, preciso saber que história é essa, preciso saber o que é isso. E aí foi um livro, gente. Óbvio, teve Turma da Mônica, que foi muito importante pra mim também, mas depois eu dei uma parada na literatura, entrei na época de escola, comecei a ler uns livros de escola muito chato, aí eu não queria ler, li um pouco, abandonava, né, ficava naquela coisa desesperada por causa de prova e tal, mas foi chegar em 2001, eu pegar Harry Potter e a Pedra Filosofal pra ler, que a minha vida mudou completamente dali em diante, porque nunca mais eu enxerguei os livros da mesma forma. Nunca mais. Ter descoberto aquele mundo ali me fez pensar, cara, tem muita coisa que eu não conheço. Eu posso viver isso que eu tô vivendo aqui agora através dessa história em muitas outras histórias, em muitos outros momentos. Mas a criança, ela precisa saber que existe, né? Ela precisa ter alguém que incentive. Eu tava conversando com uma menina muito fofa que eu conheci na Flip, que é amiga de uma seguidora minha, que é apoiadora também, que é a Pri Veríssimo, a minha seguidora. Eu, a Pri e a amiga dela conversando, sei lá, gente, umas 2 horas, sei lá, 1 hora e pouca na porta da Flip. E um dos tópicos era esse. As duas são mães. Uma tem um filho super ávido leitor, a outra tem uma que é muito leitora, mas o outro menino não tá querendo entrar. E a gente tava muito conversando e pensando, bolando ideias e tal. Tipo, ele gosta muito de Diário de uma Banana. Eu acho que assim, é a encontrar. E se a gente for tentar converter as pessoas pra leitoras, depois delas serem adultas, depois delas entrarem no mercado de trabalho, faculdade, etc., é tudo muito mais difícil. A gente sabe muito bem, quem já fez faculdade, quem já começou, quem trabalha aqui, mesmo que não tenha feito faculdade, a gente sabe, principalmente quando você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, a gente sabe o quão difícil que é, as preocupações, o nosso tempo muito limitado.
Então, se você já não é um leitor naquele momento onde a coisa complica, dificilmente você vai se tornar depois, porque a vida é cheia de problemas, gente, é cheia de complicação e a gente mora num país subdesenvolvido, a gente tá inserido no capitalismo, o capitalismo suga da gente o máximo possível o tempo inteiro. Essa coisa de eficiência, a gente tem que sempre fazer mais por menos, e a gente vai cada vez mais se saturando. E se a gente não tem a literatura como um lugar de apoio inclusive contra o capitalismo, né? De você se apoiar nas histórias, na ficção, pra conseguir passar por esse momento, você não vai conseguir entrar na ficção, porque o dia a dia não vai te deixar entrar naquele lugar. E além disso, a gente precisa combater. Então, assim, mães, irmãs, primas de meninos, a gente precisa... Gente, pelo amor de Deus, isso é muito importante. A gente precisa fazer os meninos, os adolescentes, os homens desse Brasil lerem. A gente precisa. E não só ficar lendo pai rico, pai pobre. Falei mesmo, dane-se, falei. Sabe por quê? Eu vejo que muito desses livros de desenvolvimento pessoal seguem o mesmo mercado, a mesma linha da galera coach e da galera do infoproduto que fica vendendo cursinho na internet o tempo inteiro e que tenta usar da sua fraqueza pra te deixar com medo, pra te fazer comprar curso e livro. Ai, olha, você tá aí parado, você não faz nada por você. Tá vendo essa minha aluna aqui? Essa minha aluna em 6 meses fez o seu primeiro 1 milhão e você tá aí, sua pobre fudida. É bem assim, tá? A comunicação é essa, eu consumo muito essa galera, porque eu gosto de ver esse lixo acontecendo. Então eu sei muito bem como que é. E esses livros de não ficção, eles entraram nessa esteira de leia o livro tal e você vai explodir a sua cabeça, você vai ocupar melhor o seu tempo, você vai ser um funcionário mais produtivo e blá, popopó, e tudo vira uma grande bosta, porque nada vai pra frente, você não melhorou em nada, só gastou dinheiro pra comprar um livro que não te levou necessariamente pra lugar nenhum. E essa coisa, a gente precisa quebrar... Não tô falando que todo livro de não ficção é assim, tá? Pelo amor de Deus. Beijo, Daniela Arbex, inclusive. Não tô falando isso, mas a gente sabe que tem muita galera na internet que tá se aproveitando do sacrifício que o brasileiro passa todo dia. Usa da própria insegurança, do próprio medo da pessoa contra ela. Mas a gente precisa quebrar esse preconceito de que ficção, de que literatura não ensina, não faz a pessoa entender sobre o universo, sobre o mundo, sobre política, sobre ciência. Gente, pelo amor de Deus, eu falo disso direto aqui. A coisa mais divertida que tem é quando você lê um livro de ficção que te entretém, que te deixa preso, que te deixa super envolvido na história e além disso você sai daquele livro aprendendo alguma coisa, menor que seja. E eu sinto que muito do preconceito masculino com a ficção vem daí, de achar que ficção é novela, que ficção é bobagem, que ficção é besteira. Mas na hora de botar um filme de ação com 75 atores, Jason Statham, Van Damme, Schwarzenegger e os cacetes, tá todo mundo pono. E assim, gente, se a gente for parar pra pensar em literatura, esquecer livro didático, livro de não ficção, livro técnico, livro religioso, bíblia, etc. A gente da literatura tá numa situação bem ruim, tá? Bem complicada. E é por isso que quando a gente olha esses números de influenciadores, né, eu até percebo que rola umas alfinetadas. Eu já vi umas alfinetadas, assim, numas matérias que eu li. Influenciador não fez diferença, Não faz diferença no âmbito geral, porque a gente tá falando de bíblia, a gente tá falando de livro didático, de livro técnico, de livro profissionalizante. É lógico, o influenciador, ele na maioria das vezes ele não tá nesse lugar. Mas quando você olha, por exemplo, o que te gera interesse pela leitura, 22% ainda são os influenciadores. Mas lógico, gente, nós somos muito poucos. Nós somos poucos em quantidade, nós somos poucos em alcance. É lógico que não teria como ter um número muito relevante quando você olha o Brasil como um todo, né? Quando você olha o Brasil como um todo, a gente é muito pequeno. É isso, não tem nem influenciador literário com mais de 1 milhão de seguidores, gente. Tem influenciador, assim, eu vejo a galera vai pra Fazenda, 1 milhão de seguidores, vai pro De Férias com Ex, 1 milhão de seguidores. A galera tá falando de livros aqui há 10, 15 anos, não tem 1 milhão, tá muito longe do milhão. Muito longe do milhão. E, inclusive, também o que acontece nesse nicho, mas em qualquer outro, é que quando aparece alguma possibilidade de exposição, são sempre as mesmas pessoas que são expostas, né? Não tem uma exposição da comunidade, tem uma exposição de 1, 2 pessoas. É isso, são os dados e são as minhas reflexões. Nada que a gente possa fazer imediatamente, mas a gente precisa começar de algum lugar. Então a gente precisa, todos nós precisamos ser agentes de mudança e trazer a literatura pro nosso dia a dia, além do nosso gosto, além do nosso momento de tempo, de lazer, de tempo livre, etc. A gente tem que começar a falar mais de literatura para quem não lê. A gente tem que fazer a evangelização. A gente tem que dar livro de presente. A gente tem que falar sobre livro com criança, com adolescente. Despertar o interesse, dar um livro. Obviamente entendendo as necessidades de cada idade, de cada público, etc. Mas a gente precisa fazer isso. É nossa obrigação. Nós, como leitores, precisamos vestir a camisa de
a gente precisa levar isso mais longe. E não adianta só vir na internet fazer vídeo legal de Sarah J. Maas, que legal, bati 100 mil. Não é o suficiente, eu bati 100 mil de outras pessoas que provavelmente já estavam lendo. A gente precisa falar no boca a boca, a gente precisa falar na nossa vida. Até porque o blá 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 de influenciador tá cada vez mais capenga, né? Tá bem difícil hoje em dia, inclusive, conseguir se consolidar como criador de conteúdo, porque as pessoas não confiam mais em ninguém. E também porque existe uma quantidade gigantesca de pessoas hablando o tempo inteiro na internet, tudo quanto é lugar, ninguém tem tempo. Agora, é lógico, é claro que a rede social, é claro que a internet tem um papel, sim, muito crítico na diminuição da quantidade de leitores no Brasil. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Inclusive, eu tava vendo que os Estados Unidos também tá tendo uns números meio ruins na quantidade de leitores também. Mas isso tudo se conecta, ao meu ver, minha teoria se conecta com o escapismo que a sociedade como um todo mundial tem com a internet. De fugir ao mais longe possível da realidade e de não precisar, por exemplo, sair de casa, né? As pessoas estão cada vez mais caseiras. Tem até um dado aqui dessa pesquisa que depois vocês podem ver lá no macro que fala disso, como as pessoas estão lendo mais em casa do que elas liam no passado. Mas, ao mesmo tempo, não tem nada que a gente possa fazer contra a internet. A internet tá aí, vai estar aí, vida que segue. Então a gente tem que encontrar outras formas de transformar a literatura em algo relevante e interessante pro tempo livre. E a gente também precisa arrumar tempo livre para as pessoas. Isso é muito importante. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo as reflexões de vocês também, pra gente continuar pensando sobre o assunto. Por favor, sem treta, sem briga, sem confusão, sem nada. Sabemos de preço do livro, sabemos de pirataria, sabemos de tá caro, mas vamos falar de outras estratégias também, tá? Porque o ponto aqui não é só comprar. A gente aqui, nessa pesquisa, a gente não tá falando tanto de compra, a gente tá falando mais de leitura, né? Dá um gostei nesse vídeo, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra todo mundo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.